de uma crise no Equador sem precedentes. O presidente do país declarou o conflito armado interno e pôs o exército contra facções criminosas após uma onda de violência. O país tem toque de recolher, comércios, bancos e outros estabelecimentos estão fechados. Um brasileiro teria sido sequestrado no país. Num dos momentos mais complicados, homens armados e encapuzados invadiram um estúdio de um canal de televisão em Guayaquil. Eduardo Costa, situação essa aqui no nosso vizinho. E bom dia para você. Bom dia para todo mundo, que susto. Ô, Júlio, eu já citei aqui um livro que li, eu preciso descobrir o nome desse livro. É um professor dos Estados Unidos, ele e seus alunos estudaram durante 25 anos, Júlio. Durante 25 anos, porque o norte da Itália, que lá é o contrário, né? O norte da Itália é rico e o sul pobre. E eles chegaram à conclusão que o assunto chama-se capital social. E, entre outras coisas, outros exemplos, eles disseram o seguinte: quando no norte, que é a parte rica, né? Milão, por aí fora, que eu não conheço, mas Milão é norte, né, gente? Isso. Quando no norte há um incêndio na casa da Cátia Pereira, o Eustáquio Ramos pega um balde de água correndo e vai ajudá-la. Quando no sul incendeia a casa da Cátia, o Eustáquio Ramos pega o balde, enche d'água e põe na casa dele para se prevenir. Onde é que eu quero chegar? Essa organização dos Estados americanos, esse Mercosul, eu acho que todo mundo, sabe? Todo mundo devia se juntar. Hoje era o dia, João Travasso, Marcelão, era o dia para pegar tropas, 3 mil do Brasil, 3 mil da Argentina, mandar parar 40 mil homens para enfrentar. Olha, está começando lá. Eu corro o risco de dizer, não estamos tão longe como já estivemos de acontecer aqui, não. Ô Rita Mundim, a situação bem complicada lá no Equador, quando a gente olha para o mapa ali, né? Tem algumas fronteiras ali que explicam um pouco o tráfico de droga mundial, mas fato é que escalou para um lugar que não tem precedentes. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu fui bastante contemplada pelo Eduardo. Eu acho que acenderam o fósforo, né? E isso pode acontecer, isso pode amplificar na América Latina. A gente não pode tentar esconder aquilo que é visível, né? A presença das milícias, vamos chamar do que for, em todos os países, dos paramilitares, né, em todos os países da América Latina, e com um pano de fundo muito forte, que é o tráfico de drogas. Aí a gente vai para a Colômbia, vai para a Venezuela, chega aqui no Brasil. Então, o Eduardo foi muito feliz no que ele disse. Eu acho que hoje era um dia de todo mundo se unir e combater, enfrentar de forma firme o que está acontecendo no Equador. Porque isso pode se espalhar, sim. E é uma ameaça, né? É uma ameaça aqui na América Latina e algo que vem de anos e agora está tomando uma proporção e uma face que a gente nunca tinha visto, que é o enfrentamento, o confronto com o Estado de Direito lá do Equador. Então, o bem contra o mal, é o crime organizado mesmo, tomando de assalto um país. Isso é muito preocupante. Ô Marcelo, quando a gente olha para algumas comunidades, e aí a gente fala do Brasil inteiro, mas me parece que o Rio de Janeiro é o melhor exemplo que a gente tem, de trechos do país aqui no Brasil, de cidades ou de estado, que estão completamente tomados por facções criminosas. E a gente vê isso no Rio, a gente vê isso lá no norte, a gente vê isso aqui também em Belo Horizonte, alguns trechos aqui de alguns aglomerados. Agora, um país inteiro é algo que eu nunca tinha visto. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que a nossa situação é muito mais tranquila, né? Mesmo com toda essa gravidade que a gente vê aí, com ônibus queimados, né? Muitas crises. O que está acontecendo lá é praticamente uma guerra civil, né, Júnior? A gente estava até lendo agora um artigo do jornal Folha de São Paulo, como que eles já estão tratando como um combate de guerra civil mesmo, né? Do exército enfrentando 22 facções que já são consideradas facções, grupos terroristas. O triste nesse caso é ver como que a escalada foi muito rápida, né? E como que às vezes uns problemas políticos
se transforma uma questão caótica no dia a dia da população. Quer dizer, no ano passado, o presidente, né, o então presidente do Equador, ele tentou dissolver o parlamento, né? Ele convocou o fim do parlamento, ele sofreu várias tentativas de impeachment também, convocou uma nova eleição, ele não tinha apoio no Congresso, convocou uma nova eleição, e durante essa eleição nós tivemos um candidato assassinado, né, em agosto do ano passado. Um dos candidatos tomou um tiro no meio da rua e morreu. Então o nível de violência foi só escalando até chegar nesse ponto agora, no início desse ano, já praticamente de uma guerra civil. Isso serve de alerta, eu acho. Como que a violência, como que a desorganização política e das instituições, às vezes, rapidamente descamba para um conflito generalizado. William, tanto do Eduardo quanto da Rita, citando a possibilidade de se expandir além fronteira do Equador. Se a gente for olhar com bastante atenção, isso já se expandiu aqui pela América Latina em medidas diferentes em alguns países. Como é que você lê essa história toda? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu vou trazer uma fala do Flávio Dino de 21 de dezembro. Ele fala o seguinte: em 2021, tivemos 42.721 crimes violentos letais intencionais. Em 2022, foram 46.620. Já para este ano, nossa projeção mais pessimista é que o total chegue a, no máximo, 40.173 casos. Essa é a realidade do Brasil. Pergunto aos senhores: nós temos as facções criminosas, como tem o Equador? Sim. Nós temos o tráfico de drogas dominando o território, como tem no Equador? Nós temos presença de arma de guerra dentro das nossas comunidades, como tem o Equador? Nós temos, por exemplo, ataques a ônibus, como nós tivemos aqui na região do Cabana. Nós tivemos aqui a ação do crime organizado ditando as regras dentro de um território. No Equador é uma guerra civil. Aqui chamam de guerra contra o tráfico de drogas ou contra a milícia. No fundo, eu acompanhei a operação de ocupação do Complexo do Alemão e várias outras operações com a intervenção do Estado, a implantação de unidade de polícia pacificadora no Rio de Janeiro. E a tradução que eu tenho é que, assim, a gente não precisa esperar. A gente já vive uma guerra civil, porém não declarada. O que falta é colocar no papel. Porque imaginar que hoje um morador entra na sua comunidade e é obrigado a dar bom dia para um cara armado e saber que qualquer problema que tiver naquela comunidade, quem resolve é o crime organizado, o que os senhores querem me dizer? Nós tivemos os ataques da milícia no Rio de Janeiro, os senhores não viram isso? Todos nós vimos. Os caras pararam, quebraram um ônibus, destruíram, ameaçaram. No Rio de Janeiro, quantas pessoas estão morrendo na guerra entre milicianos e narcomilicianos? Será que nós ainda não estamos vivendo o que o Equador está vivendo? Ou a situação do Equador chama a atenção porque foi para a televisão e sequestraram lá uma equipe? O nosso sistema penitenciário é dominado por quem? É pelo Estado ou é o crime organizado? Nobre Travassos, permita-me uma parte. A situação do Equador me parece diferente, né? Há 22 milícias, 22 organizações criminosas enfrentando o Estado. Isso aqui não existe. Como não, Eduardo? Não. Ô, Eduardo, não, me perdoe. Não. Peraí, se eu tenho o crime organizado... O Rio de Janeiro tem tudo de ruim, mas eu nunca ouvi falar que traficantes invadissem o Palácio do Governador. Tem algumas características diferentes, né? Por exemplo, o toque de recolher, né, que foi implantado lá no... Nós não tivemos no final de ano as faixas aqui nas comunidades de BH? Não, gente. Dizendo que não podia fazer rolezinho? Mas lá é no país inteiro, William. Não quer dizer que aqui também não é grave. Essa situação do Equador me lembrou um pouco, eu não sei se vocês vão lembrar, em 2006, né, quando teve a transferência de chefes de facções para presídios federais, o PCC em São Paulo deu a ordem de tornar o caos. Nós não tínhamos planejamento de sequestrar deputados, parlamentares, ministros. Então, naquela época, sem dúvida nenhuma, virou o caos, né? Virou o caos muito parecido com o que a gente está vendo hoje. Recentemente, durante aquele ataque mistura de novo cangaço e ataque a instituições, eles pegaram pesado, principalmente na região do Triângulo aqui, e a PM juntou com a Civil, botou uns 100 na cadeia, e uma só juíza, Andréa Miranda, botou todos, estão todos na Uberlândia. Essa é boa de serviço, hein? Hein? Essa é boa de serviço. Uma juíza botou todos na cadeia na Uberlândia. Tem 1.700 em Uberlândia. Essa juíza botou todo mundo lá. Isso, Travassos, graças a Deus, nós ainda temos. Eu não estou minimizando, não, gente. O Travassos está dizendo é seríssimo. E por isso que eu falei lá atrás. Nós estamos meio caminho andado. Posso fazer uma pergunta para os senhores? Quem resolve os problemas do morador dentro do... O Brasil não é o Rio de Janeiro.
Isso. Não, mas eu não só estou o Rio de falando do Janeiro. Rio de Janeiro, não, Rita. Eu estou falando de Minas Gerais, estou falando de São Paulo, estou falando da Bahia, eu estou falando da Família do Norte, eu estou falando do PCC, eu estou falando do Comando Vermelho. O PCC já é a 9ª organização criminosa investigada pelo FBI, que está aqui no nosso país. É crime organizado. Então, eu acho que a gente está minimizando a situação do nosso país e achando que nós não vivemos uma guerra. William, não estou minimizando, mas vamos só fazer uma comparação assim bem básica. Esse chefe de facção que fugiu do presídio lá no Equador, ele seria o nosso Fernandinho Beiramar aqui, que hoje está no presídio federal e não tem contato, a gente não tem nenhuma informação de que ele possa fugir. O Batman, que era o líder da Então, Liga só da a Justiça, dimensão saiu do pela tamanho- porta da frente de um presídio. Deixa eu só Nós ver o que a temos Rita que quer falar. falar pra gente fechar esse assunto. Fala, Rita. É uma questão de dimensão, né? Você tem... O Brasil é quase um continente. Então, nós temos problemas, sim. Mas são problemas localizados, estão se alastrando, sim, têm que ser enfrentados e resolvidos. Ninguém falou, por exemplo, o Rio Grande do Norte. Nós vivemos um caos no Rio Grande do Norte. Mas as coisas são enfrentadas e não... Agora, nós estamos falando de um país, só que o Equador, em termos de dimensões, não pode ser comparado com o Brasil. E temos, sim, aqui no Brasil, problemas localizados que estão se espalhando e têm o mesmo pano de fundo, mas estão sendo enfrentados. Sim, Rita, você está me falando de um país que tem 17,8 milhões de pessoas, não é isso? O tamanho de alguns estados que hoje são dominados pelo crime. Será que, gente, desculpe a minha simplicidade, talvez a minha ignorância, mas eu, acompanhando segurança pública como você, Eduardo, a gente sabe que o crime organizado hoje no país, ele, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, ele não está ostentando arma porque ele está vendendo o entorpecente dele tranquilo. No Rio de Janeiro, a configuração é diferente. Eles dominam territórios, então eles precisam da arma. Pega o número vai para o Fórum de Segurança Brasileiro e pega o número de facções que atuam hoje no Brasil. São mais de 70. Eu vou virar esse assunto, mas é um assunto importantíssimo, segurança pública, que envolve todo um continente, né? E também a gente fazendo essa comparação com o Brasil, que eu acho importante. Eu só acho que em muitos casos a gente coloca só a sujeira por baixo do tapete e vai passando por cima dessa sujeira e isso pode explodir lá na frente, como explodiu também no Equador.